Olá, caros telespectadores, estou aqui novamente com o Geraldo Moraes. O tema da nossa mensagem hoje é a segunda reencarnação de Jesus. É isso que dá ser analfabeto e querer ser líder. O cara quer ser líder de um povo, quer ser o bonzão da Bíblia, mas não tem cacife. É conversando besteira, não sabe nem mesmo a interpretação da gramática em que ele está lendo. Olha aí o que esse Geraldo Moraes está apresentando para esse povo dele. Eu nunca vi um povinho tão medíocre como esse povo do Geraldo, que não percebe que o cara é burro. Minha gente, já estou tentando ajudar esse camarada. Eu já me ofereci para ajudá-lo. Porque, apesar das mentiras que ele prega, eu não me sinto feliz. O cara que é líder e fica deslizando na maionese como o Geraldo Moraes. Olha o tema desse besterol que esse cara apresenta ao povo. Segunda reencarnação de Jesus. Que coisa mais idiota! E bom é que nós vamos perceber aqui que ele passa por cima da gramática do próprio texto, não tem conhecimento nem da própria língua, não tem conhecimento semítico, não conhece língua hebraica nem grega, não conhece a história da Septuaginta e nem da Vulgata Latina. Ele acha que essa Bíblia de João Ferreira de Almeida, que ele está com ela aí na mão, é a perfeita. Ele não sabe que está com uma bomba na mão e que ele pode explodir muita gente com essa Bíblia falsa que ele usa. O meu sarcasmo não é pejorativo. O meu sarcasmo contra o Geraldo Moraes é como oposição. E o que faz a oposição é estimular a posição a acertar. Eu quero fazer com que o Geraldo entenda que ele está errando feio e tem que se retratar das mentiras, porque senão ele vai afundar de vez. Nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Deixa eu colocar aqui. Eis que vem com as nuvens. Que vem, está próximo, não virá, num futuro incerto. Olha a gramática do cara. Será que não sabe conjugar um verbo, macho? Vem, não está próximo coisa alguma, rapaz. O tempo aí não foi marcado. Ele vem, conjuga o verbo e entende que não está se predatando nada. Apenas o João está dizendo que ele vem. Eu venho, tu vens, ele vem. Quando? Não se sabe. Nesse texto aí, não tem predatação. O João está dizendo que ele vem. Você é que vai perceber quando é que ele vem, quando se observa o contexto. Mas nesse versículo não está dizendo que é já, que é sem demora, ou que é daqui 2000 anos. Ele está dizendo que o Messias vem. Aqui ele não está denominando o tempo, Geraldo. Apenas ele diz que vem. Tua interpretação já está errada e só vai acreditar em ti quem for mero imbecil. Não dá para acreditar numa pessoa que não sabe interpretar um texto bíblico quando precisa de uma explicação gramatical. Pois a Bíblia que você tem na mão foi escrita em português. É necessário que você entenda o português que você está falando. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram. E todas as tribos da terra, as 12 tribos de Israel, se lamentarão sobre ele. Certamente, disse João na ilha de Patmos. Olha, as gafes continuam.
O Geraldo está dizendo para vocês que o Messias veio no primeiro século por causa dos fatos que ele está aqui anunciando. Até mesmo os que o traspassaram. Então Geraldo quer dizer que aqueles soldados que estavam ali no julgamento do Messias, eles estariam vivos ainda, presenciando a vinda do Messias no primeiro século. Geraldo, olha para o verbo que está no plural, os que o traspassaram, e não o que o traspassou. Se é que o verbo traspassar poderia ser entendido como a furada da lança. Geraldo, o que o Espírito Santo está dizendo que quando o Messias voltar, logo mais, aqueles que o traspassaram o verão a olho nu. E quem traspassou não é quem furou ele, Geraldo, é quem o traiu, é quem o ultrajou, é quem o negou. Traspassar em português significa aquele que trai, aquele que ultraja, aquele que nega, aquele que zomba, aquele que despreza. Isso quer dizer traspassar. Está feita a religião entendendo tudo errado? Não tem nada a ver. E olha bem, se pudesse levar o verbo traspassar lá para o soldado que furou o Messias, não seria os que o traspassaram, porque não entraram muitas lanças no peito do Senhor, foi só uma, Geraldo. Então, se pudesse levar o verbo para esse sentido, diria assim: aquele que o traspassou o verá. Aí vens a dizer que todas as tribos da terra se lamentarão. Quer dizer que o Messias veio no primeiro século e as tribos de Israel se lamentaram. Geraldo, o contexto histórico profético para as tribos que se lamentaram leva para o sentido de famílias. Todas as famílias da terra. A profecia dita pelo João do Apocalipse é para a volta do Senhor, que será quando completar 2000 anos da sua ressurreição, que dá-se-á em 2033, Geraldo. Homem, te retrata. É o melhor que tu faz. Não fica tentando colocar remendo novo em pano velho, que não vai dar certo. Tu vai se decepcionar demais e podes até tentar suicidar-se para não ver a grande decepção. Geraldo, quando tu estás falando essas mentiras, tu subestima a inteligência dos teus aliados. Tu estás traindo o próprio texto e os teus aliados não percebem. Mais tarde tu vais ter grande decepção. Presta atenção. Depois ele diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Fazia referência às tribos de Israel. Pois bem, o sistema religioso doutrinal acredita piamente em que a volta de Jesus, dado com esta passagem referida, será corpórea, será uma vinda física. E realmente, Geraldo, não é só o sistema religioso. Quando tu fala do sistema, tu fala como um todo. Um todo. Na verdade, existem muitos homens dentro do sistema religioso que conhecem a Bíblia. Muitos teólogos sabem que o Messias virá fisicamente e não é invenção, não é mentira, não é engano, não é apenas ideia. É o Apocalipse que diz que ele vem fisicamente reinar. Nenhum espírito virá reinar sobre a terra, mas o que está escrito é que o Messias é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai colocar toda a humanidade debaixo dos seus pés. Isso não é espiritual, Geraldo, isso é físico. Pare e pense. Se o sistema religioso acredita que a vinda de Jesus é uma vinda física, corpórea, nesse caso, Jesus teria que reencarnar de novo. Mas por que, Geraldo, que ele teria que se reencarnar se ele já foi ressuscitado? Ele é um homem. Não lembra que o Paulo disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, o homem. Ele é um homem ressuscitado, Geraldo. Ele não precisa de reencarnar, porque ele é um homem, ele é um rei que já está coroado, pronto para vir agora reinar a partir de 2033. Ele vem reinar sobre a terra. O homem, o Yeshua HaMashiach, o que vocês chamam de Jesus, é ele que vem reinar. Deixa eu explicar. Por quê? Jesus encarnou a primeira vez, houve o Espírito se fez carne, ele encarnou a primeira... Nem isso aí tu tá sabendo explicar, Geraldo. O Messias não reencarnou, o Messias foi gerado no ventre de Maria. Nunca leu, não? Está esquecido? Que está no primeiro versículo que menciona a chegada do Messias, quando o anjo falou para José, dizendo: não tema receber Maria, tua esposa, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. O Messias foi gerado e não reencarnado. Ou tu estás do lado dos espíritas que acreditam nessa aberração? Porque o Messias foi gerado. Quem é gerado não existia. Põe isso na tua cabeça. Eu sei que tua gramática é muito fraca, mas pergunta aí a alguém que está perto de ti o que eu estou dizendo, se não é realmente a verdade. Primeira vez no ventre de Maria. Vamos considerar que quando ele ressuscita, ele volta à matéria novamente. Ele não volta no espírito, ele volta na matéria. Geraldo, o que quer dizer ressuscitar? Ressuscitar quer dizer reviver. O Messias apenas dormiu um sono de 3 dias e se levantou. Foi só isso. Ele tornou a viver. Ele é o Yeshua HaMashiach ben Yahu, o Filho do Altíssimo. Então não houve reencarnação, coisa alguma. Isso é coisa de espiritismo. Ele se materializou novamente. Fez isso por causa da incredulidade dos judeus. E então ele é assunto aos céus. Se a igreja acredita que ele vai voltar de forma física, significa que a igreja acredita que ele vai reencarnar uma segunda vez. Mas que idiotice! O que eu chamo de pacovice generalizada. Como é que o Messias precisa reencarnar, que nem isso existe, ou seja, nascer de novo, se ele já é o ressurreto, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eleito nos céus, esperando somente a ordem do Eterno para ele vir reinar sobre a terra 1000 anos? Vou citar aqui um texto para ver se eu consigo te ajudar. Escuta aí, Geraldo. Atos capítulo 3, versos 19 a 20. Disse o apóstolo Pedro: arrependam-se, pois, e voltem-se para o Altíssimo, para que os seus pecados sejam perdoados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o seu Filho, o qual lhe foi designado o Cristo. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Altíssimo restaurará todas as coisas de cima da terra, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. O Messias está nos céus, preparado para vir. E sabe por que ele não veio no primeiro século? Porque nada foi restaurado. Não tem nada, as verdades não foram restauradas. Está aí todo mundo mentindo no mundo todo. Não tem nada restaurado. É necessário que a verdade que foi sublimada pelos homens sejam restauradas em toda a face da terra, para que o Eterno mande o seu Filho para reinar.
Mais uma vez eu vou ler. É necessário que ele, o Cristo, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Até que chegue o tempo. Isso significa que quando o tempo chegar, aí o Senhor o enviará, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Vejam agora essa aberração que o Geraldo vai falar lendo um versículo. Por falta do conhecimento de português, ele vai falar um besterol digno de repreensão. Não é possível que não tenha uma pessoa no meio desse povo do Geraldo que não perceba que ele é realmente um paupérrimo em todos os conhecimentos, tanto espiritual como gramatical. Leia comigo. Ora, o Senhor é o Espírito. Note, o Senhor não será o Espírito. Então Paulo diz que o Senhor, o Messias... É o que dá ser analfabeto e não conhecer a história. O caro Geraldo Moraes, para tua aprendizagem, vai, escuta essa. Você não conhece a história das traduções da Septuaginta e nem da Vulgata Latina. Quando foi traduzido o Taná hebraico para o grego, que é conhecido como a Septuaginta, os judeus não colocaram o nome do Altíssimo na Septuaginta, porém substituíram o YHWH pelo título Kyrios, que em grego quer dizer Senhor. Quando você lê a sua Bíblia, que é uma cópia da Vulgata Latina, está substituído o nome do Altíssimo por Kyrios, que na tradução veio para Senhor. Então, quando você lê o Senhor é o Espírito, você não está falando do Messias. Você está falando do nome substituído pelo YHWH, que é o nome do Eterno. Então, esse Senhor aí é o Eterno, meu amigo. E quando Paulo disse o Senhor é o Espírito, quando você lê o Senhor é o Espírito, está denominando o Altíssimo e não o Messias. Em toda parte da Brit Hadashah, quando você lê Senhor e se refere ao Messias, sempre tem o Senhor Jesus Cristo ou o Senhor Jesus. Tem que ter o complemento do nome da pessoa que se refere ao título, que é o Senhor. Aí você desliza na maionese por não ter esse conhecimento. E em hebraico se diz: o Senhor é Ruah. E quer dizer, o Senhor é o Espírito, é o Eterno e não o Messias. Essa foi a deslizada que você deu, e muito feia, por falta do conhecimento. Geraldo, mais uma vez eu vou te dizer, eu admiro a tua eficiência. Você é um cara que tem habilidade naquilo que fala, mesmo mentindo, você convence as pessoas. Mas não é assim que se serve o Senhor. Tem que ser honesto. Não basta ter apenas poder de persuasão, mas você precisa ser honesto com você mesmo, verdadeiro. Fale a verdade, estude mais. Você está lendo uma Bíblia que, apesar de adulterada, ela está escrita em português. E é preciso ter cuidado quando você lê o próprio texto escrito em português. Então é isso aí. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com a intenção de te ajudar, Geraldo. Eu sou Ivan Lopes, o pregador, e esta é a verdade, doa em quem doer.